Olá, doutores, tudo bem? Marcelo Toledo aqui de novo com vocês. E é isso mesmo, hoje nós vamos falar 6 motivos para você comemorar a reforma trabalhista. É isso mesmo, você ouviu direito, você leu direito, é comemorar a reforma trabalhista. Como assim? Num primeiro momento, rolou muito pânico com relação à reforma trabalhista, o processo todo legislativo até ela ser finalmente sancionada pelo presidente e todo o pânico que rolou a respeito da aplicação. Muito se falou até que seria o fim da justiça do trabalho, o fim dos direitos trabalhistas, uma série deles. Mas a verdade é que, em que pese o fato disso sim ser uma reforma um pouco tanto abrupta para os direitos dos trabalhadores em específico, não cabe mais nesse momento nós fazermos essa análise de juízo de valor, ou ficar criticando, né, ou ficar elogiando, independente do posicionamento político ou ideológico que cada um de nós tenhamos direito diante dessa lei, né, ou não. Mas sim agora discutir as formas de aplicação dela. Esse vai ser realmente o norte do nosso debate. E analisando essa nova lei, que é uma lei ordinária, sim, é uma lei ordinária, ela se submete também ao controle de constitucionalidade como as demais leis, ela traz sim alguns benefícios, algo a se comemorar do ponto de vista do advogado. Para o advogado, existem pelo menos 6 pontos que eu analisei dessa reforma trabalhista que vem sim valorizar a carreira da advocacia e gerar uma série de oportunidades. Então vamos lá, a primeira é por se tratar de uma nova lei. Sim, ela é uma nova lei, ela cria uma nova forma, várias formas de contratação, né? O contrato de trabalho intermitente, altera uma série de direitos, tá certo? Cria formas de rescisão de contrato de trabalho que até então não existiam, como a forma até do acordo extrajudicial. É possível também a rescisão por acordo entre as partes. Isso, por gerar uma reforma tão grande na estrutura da legislação trabalhista, acaba gerando uma série de oportunidades para os advogados. Porque se os operadores do direito, os advogados, têm dúvida com relação à aplicação dessa reforma trabalhista, imaginem os empresários e os empregados. Ou seja, muitas dúvidas surgirão, muitos questionamentos, muita demanda por profissional advogado capacitado, atuante na esfera trabalhista. Vai ser gerada toda essa oportunidade para esse profissional, para poder justamente atuar e dirimir essas dúvidas e aplicar essa nova legislação. Então, essa mudança que ocorre nesse processo legislativo, na lei em vigor no país, e que é tão atuante assim na vida de todos os brasileiros, acaba criando uma demanda muito maior por advogados especializados para aplicar justamente essa nova lei. E seguindo nesse raciocínio, o segundo grande motivo, então, para poder comemorar, para a classe de advogados comemorar a reforma trabalhista, é a possibilidade do artigo 620, que fala que acordo e convenção coletiva vai prevalecer sobre o legislado. Significa que o acordo, a grande flexibilização dessa norma trabalhista, tá? Ela vai trazer novas regras que serão feitas através de acordo coletivo ou convenção coletiva, que vão prevalecer acima do legislado. E mais, as condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção. O acordo coletivo é aquele feito entre a empresa e o sindicato dos empregados. A convenção coletiva é feita entre sindicatos de empresários e empregadores, empregados e empregadores, né? Sindicato das empresas com o sindicato dos empregados. E a lei diz claramente que nesse aspecto as normas do acordo coletivo vão prevalecer, inclusive em face das convenções. Significa dizer, então, que um advogado que atue para uma empresa vai ser indispensável o conhecimento dele a respeito das áreas de direito trabalhista para ele poder fazer essa negociação. Quem vai fazer essa negociação do acordo coletivo pela empresa, se não um advogado? Não é verdade? Isso traz uma grande valorização para a função do advogado trabalhista dentro da empresa. É como se fosse um poder legislativo, porque vai prevalecer o acordo coletivo em face da convenção e em face da própria lei. Né? A função do advogado, conhecedor do direito trabalhista para uma empresa hoje tem um valor muito maior ainda, com essa reforma trabalhista. O terceiro aspecto a se comemorar
pela advocacia trabalhista com a reforma trabalhista é a inclusão dos honorários de sucumbência no artigo 790-A. Sim, isso mesmo. Agora, o advogado tem direito aos seus honorários. Esses honorários de sucumbência é para o advogado, mesmo nos casos em que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita. O advogado da empresa, no caso, naquilo que o reclamante for perdedor, ele deve pagar honorários de sucumbência ao advogado. É um crédito do advogado, não da empresa. Da mesma forma, o advogado que representa o reclamante, ele ganha a ação e, além de acertar os honorários, que geralmente faz por êxito, né? Uma porcentagem para o reclamante, ele tem direito a honorários de sucumbência, que a empresa terá que pagar para o advogado. Isso é algo a se comemorar muito, pois é diretamente no bolso dos advogados. O quarto aspecto que eu separei aqui é a inclusão do parágrafo 5º no artigo 844 da CLT. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ou seja, mesmo que o reclamado não se faça presente na audiência com o preposto, se tiver presente um advogado na audiência, ele pode apresentar a defesa e, eventualmente, documentos que acompanharem essa defesa. É uma supervalorização da presença do advogado como representante da empresa. Até então, como era, se o advogado estava sem o preposto, sem um representante da empresa, muitos juízes sequer recebiam a defesa, pois a revelia era pela ausência da parte e a revelia importa na não apresentação da defesa, a famosa contumácia. Então, agora isso está resolvido nessa reforma trabalhista. Deixa eu só abaixar o volume aqui que está saindo o som das mensagens. Beleza. Vamos lá, então, agora ao quinto motivo para a advocacia comemorar a reforma trabalhista. O artigo 855-B, processo de homologação de acordo extrajudicial. Exatamente, foi criada uma nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho, que é essa homologação de um acordo extrajudicial. As partes podem se compor antes do término do contrato de trabalho e estabelecer um acordo, firmar um acordo e levar esse acordo extrajudicial a juízo para a homologação. Esse processo de acordo extrajudicial tem início por uma petição em conjunta, sendo obrigatória a representação das partes, tanto o reclamante como reclamada, por um advogado. E não pode ser um advogado em comum para ambas as partes. Ou seja, foi aberta uma possibilidade das partes firmarem um acordo extrajudicial e foi exigido, contrariando o jus postulante que impera no direito da Justiça do Trabalho, que para esse tipo de acordo, é específico, contraria o jus postulante, mas especificamente nesse aspecto, para firmar um acordo extrajudicial e levar ao judiciário para que ele seja homologado e reconhecido, as partes precisam ter um advogado cada um. Então, isso, de certa forma, valoriza também, é algo a se comemorar pela advocacia trabalhista. E, por fim, um sexto ponto para se comemorar, trata-se especificamente com relação à execução, o artigo 878, que fala que a execução será promovida pelas partes. Pelas partes. Ou seja, não vai mais existir o juízo, a execução de ofício. Aí você vai falar, mas isso é ruim para os advogados. Não é bom, não, isso é bom, isso valoriza a função do advogado. O advogado mais diligente, aquele advogado que detém maiores conhecimentos de execução, que sabe tocar a execução do modo mais eficiente, vai ser mais valorizado, vai ser melhor reconhecido no mercado, vai abrir uma nova categoria de advogados dentro da categoria de advogados trabalhistas, que são os advogados trabalhistas especialistas em execução também. Aqueles advogados que conhecem todos os meios, os mecanismos, além dos convênios já existentes de pesquisa de bens, né? Que tem Arisp, Renajude, Infojude, Infoseg, enfim, todas aquelas ferramentas, aquele advogado que melhor sabe trabalhar com elas para buscar a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Então são esses os 6 motivos que eu entendo que são importantes e relevantes para a advocacia trabalhista, que faz com que os advogados possam até mesmo comemorar essa reforma trabalhista. Tá ok, doutores? Eu deixo aqui, então, esse espaço para vocês colocarem seus comentários, dúvidas ou sugestões. Se gostaram ou se não gostaram do vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Eu agradeço muito e a gente se vê num próximo live, um próximo bate-papo. Se quiserem também deixar uma sugestão para o próximo vídeo, valeu, obrigado, até mais.